Bem, bom, olha só, na nossa última aula a gente falou sobre circuito elétrico, né? E hoje a gente vai aprofundar um pouco mais falando dos tipos de circuitos. Então nós vamos entender um pouco dos conceitos do circuito elétrico, aprofundar ainda mais, tá? E começar também a entender como que a corrente, a tensão e a resistência se comportam em tipos diferentes de circuitos. Então vamos começar pelo circuito série. Né? O circuito série, e assim, a gente vai estudar o circuito série, o paralelo e o misto. O misto, na verdade, ele mescla características do circuito série com o circuito paralelo. Né? Uma configuração simples do circuito série seria algo assim, ó. Vou desenhar, tudo que eu vou desenhar por enquanto vai ser em corrente contínua, então nós temos aqui a bateria de tensão contínua, tá? E eu vou desenhar o circuito série na configuração inicial com lâmpadas, por exemplo, duas lâmpadas. Então eu tenho a lâmpada L1 e a lâmpada L2. Eu gosto de desenhar com lâmpada para fazer uma analogia com o funcionamento da lâmpada. Então observe o seguinte, aqui nós temos a lâmpada L1, aqui nós temos a lâmpada L2 e aqui a nossa fonte de tensão, tá? Vou desenhar aqui, ó, a corrente elétrica aí. Então, quando a gente observa a corrente elétrica, né, o comportamento da corrente, a corrente elétrica ela entra na lâmpada L1, né? Observa que, olha só, aqui eu tenho o potencial positivo da fonte e aqui o potencial negativo. Cada lâmpada nós vamos representar também potencial positivo e negativo, apesar do que lâmpada não tem polaridade, né? Carga elétrica, componentes elétricos resistivos puro, né, de pura resistência, não tem potencial. Mas só para ilustrar, ó, a corrente elétrica ela entra na lâmpada L1 pelo terminal positivo, sai do terminal negativo de L1 e entra no terminal positivo de L2. Quando ela sai do terminal negativo da lâmpada L2, ela volta para o potencial negativo da fonte, tá bom? Então, a corrente elétrica, né, uma característica que a gente já pode entender no circuito série, que a corrente elétrica ela é a mesma para todos os componentes. Então, isso a gente já pode registrar, ó, que a corrente elétrica é a mesma em todo o circuito. Isso é uma característica do circuito série. Bom, uma outra característica, né, que nós temos é o seguinte. Se a lâmpada L1, vamos falar da lâmpada L2, se a lâmpada L2 queimar, a lâmpada L1 para de funcionar, porque a lâmpada L2 ela vai interromper a passagem da corrente elétrica no circuito. Ela corta a corrente elétrica e todo o circuito deixa de funcionar. Né? Então, vamos escrever assim, ó, um componente interfere no funcionamento dos outros. Ok. Bom, e aqui também eu vou aproveitar e já introduzir o conceito de resistência total. Olha só, vou substituir agora as lâmpadas por resistências elétricas, né? Então, resistências puras, tá bom? Então, vamos desenhar assim, ó. Aqui eu tenho a resistência elétrica R1 e aqui a resistência elétrica R2. Então, tá aqui, ó, R1, R2, tá bom? E aqui a fonte de tensão é. Antes da gente entrar nesse conceito de resistência total, eu quero até fazer um parênteses e falar sobre resistência na eletricidade. A gente pode falar do componente resistência. Por exemplo, o chuveiro ele tem uma resistência elétrica, que é aquele fio enroladinho que fica dentro do chuveiro, né? Aquilo é chamado de resistência. Nas placas eletrônicas, a gente chama de resistor. Existe simbologia correta para desenhar resistência ou resistor.
Por exemplo, essa simbologia que eu desenhei aqui, ó, desse jeito, é uma simbologia que é utilizada na norma americana. Tá? Então, vamos considerar o seguinte, quais são os símbolos? Então, essa resistência aqui, ó, é da norma, chamada de norma ANSI, que é a norma americana. É tipo a BNT nos Estados Unidos, tá bom? E no Brasil, a norma BNT, né, a simbologia é essa daqui, ó. Então, esse aqui seria o símbolo de resistência, tá? R. Então, eu vou colocar o seguinte, ó, norma ABNT. E a ABNT, ela segue uma comissão internacional que padroniza muita coisa de eletricidade, né? Eletricidade e eletrônica de forma geral, que é chamada de Comissão Internacional de Eletroeletrônica, IEC. Então, a BNT ela está associada à IEC, então a gente segue as normas. Se a gente for para muitos países da Europa, né, a maioria deles, a simbologia dos diagramas elétricos e eletrônicos são parecidas, né? São idênticas. Bom, então aproveitando isso, olha, qual que é o conceito de resistência total, né? A resistência total ou resistência equivalente seria eu substituir um único resistor que equivale ao comportamento desses dois resistores aqui, ó. Nós vamos chamar de resistência equivalente. Bom, imagina que eu tire a fonte e vamos nos colocar no lugar da fonte. O que a fonte está enxergando de resistência total do circuito? Né? Então, vamos redesenhar o circuito aqui da seguinte forma. Então, tem a resistência R1, e a resistência R2. E a fonte estaria mais ou menos aqui, ó, não é? Então, aqui nós temos uma RT que eu vou chamar de resistência total. Aqui é o R1 e aqui o R2. A resistência total no circuito série vai ser igual à soma das resistências parciais do circuito, R1 mais R2, nesse caso aqui, ó. Ou seja, no circuito série, resistência total vai ser igual a R1 mais R2 mais R3 mais R4, dependendo da quantidade de resistores que nós tivermos. Então, eu vou chamar aqui de Rn. Então, no circuito série, a gente soma todas as resistências parciais do circuito para encontrar o valor da resistência total do circuito, tá bom? Então, esse é o cálculo da resistência total. Bom, outras características, né? Tem um detalhe importante, né? Suponhamos que, por exemplo, o valor da resistência R1 foi igual à resistência R2, que é igual a R3, que vai ser igual ao valor da resistência Rn. Ou seja, nós temos aqui todos os resistores de valores iguais. Isso implica que a resistência total vai ser igual a N vezes o valor de R. Então, aqui nós temos o seguinte, ó. N, número de resistores ou resistências. E R é o valor das resistências, considerando que as resistências têm valores iguais. Bom, tá aí. Então, o circuito série é exatamente esse, né? Observa que quanto mais resistores a gente acrescenta ao circuito, maior o valor da resistência total do circuito. Existe também o circuito paralelo. Qual que é o conceito do circuito paralelo? No desenho, os componentes acabam sendo conectados paralelos uns aos outros, né? Então, deixa eu desenhar aqui a fonte de tensão, tá? Vamos desenhar o circuito paralelo aqui, ó. Agora, eu vou colocar aqui uma lâmpada L1,
vou desenhar esse circuito com 3 lâmpadas. Ó. Então, tem a lâmpada L1, a lâmpada L2, vamos lá, lâmpada L2, e L3. Então, tá lá, L3, L2 e L1. Tá? E aqui nós temos o valor da tensão da fonte. Positivo e negativo, então, observa que todos os potenciais polos positivos de todos os componentes são ligados do mesmo lado, ó, e o negativo também do outro lado, todos ligados em paralelo. A corrente elétrica agora, ela tem vários caminhos possíveis. Então, aqui eu tenho a corrente do circuito, que nós vamos chamar de I total, ó. E depois, daqui a pouquinho, nós vamos entender que essa corrente se divide entre os componentes, tá bom? Bom, então, nós temos que agora, quanto mais lâmpada eu acrescentar, menor será o valor da resistência. Nós vamos entender o porquê, ou seja, a corrente elétrica total vai aumentando. Bom, já que a corrente elétrica possui vários caminhos, né, nós temos um outro comportamento agora de uma grandeza que a gente precisa entender, que é o da tensão. Então, a corrente possui vários caminhos. Outro detalhe importante, né? A tensão elétrica é a mesma em todos os componentes. Tá aí, ó. Então, circuito paralelo, a corrente elétrica possui vários caminhos, a tensão é a mesma em todos os componentes. Se uma lâmpada queimar, as outras continuam funcionando normalmente. Ou seja, o funcionamento de um componente ele não influencia no funcionamento dos outros, tá bom? Se a gente pegar esse circuito agora e substituir por um circuito com resistências, né, para a gente fazer a análise da resistência total do circuito, seria o seguinte, ó. Né, a resistência total ou resistência equivalente, né? A gente não vai fazer a análise pensando em resistências, né? Porque quando a gente fala de resistência, nós estamos falando de oposições, ou seja, ó, eu tenho aqui o valor, a bateria, a fonte, né, do circuito, que fornece a tensão total, Agora eu vou desenhar aqui o valor de uma resistência, eu vou usar a simbologia da norma ANSI, que fica mais fácil de desenhar. Então, aqui nós temos a resistência R1. Agora eu vou desenhar aqui a resistência R2. Ó. Então, tá aqui, ó, R2. E agora a resistência R3, tá bom? Então, imagina agora que eu cheguei aqui e desconectei a fonte. Né? Quando a gente desconecta a fonte, eu estou desconectando a fonte para a gente se colocar no lugar da fonte, entre aspas, e tentar entender o que a fonte enxergaria de resistência total do circuito. Comparando com o circuito série, observa que no circuito série, quanto mais resistência a gente acrescentar, mais difícil é a passagem da corrente elétrica. No circuito paralelo é o oposto. Quanto mais resistências elétricas a gente acrescentar no circuito, mais facilidade a gente acrescenta a passagem da corrente elétrica. Então, veja bem, redesenhando o circuito. Vamos trazer essa análise agora sobre uma nova ótica. Né? Aqui é onde deveria estar a fonte. A fonte, então, ela passa a enxergar facilidades. Nós temos a resistência. Vocês lembram qual que é o oposto de resistência elétrica? A gente viu na última aula que o oposto de resistência é condutância. Então, condutância é representado pela letra G. Aqui tem G1, condutância 1, condutância 2 e aqui condutância 3. E aqui, olha, nós temos a condutância total do circuito. Então, quanto mais componentes a gente acrescentar no circuito,
mais facilidade a corrente tem para percorrer o circuito, ou seja, maior a condutância total do circuito. Veja bem, condutância total deste circuito, então, vai ser igual, G total vai ser igual a G1 mais G2 mais G3. Então, nós vamos somar as facilidades, né, ao invés de somar as dificuldades. E o conceito que a gente entendeu, né, que a gente já viu, entre a relação entre resistência e condutância, que uma é o inverso da outra. Então, eu posso escrever que a resistência é igual a 1 sobre G, ou condutância é igual a 1 sobre R, que é a resistência. Se a gente substituir esse conceito, né, de que G é 1 sobre R, aqui nessa fórmula, G total seria 1 sobre R total. G1 é 1 sobre R1. G2, 1 sobre R2. E G3 é 1 sobre R3. Tá vendo que a relação entre condutância e resistência, né, disso daqui nós vamos chegar numa equação que é o seguinte, ó, que a resistência total vai ser igual, para a gente substituir agora o valor de R, né, eu vou multiplicar cruzado aqui, ó, e vai ficar o seguinte, que a resistência total vai ser igual a 1 dividido por 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre Rn. Ou seja, depende da quantidade de resistências que tiver no circuito, né? Então, quanto mais resistências, é só a gente vir aumentando aqui embaixo, ó, esse valor essa quantidade aqui de Rn. Deixa eu corrigir isso aqui, que não ficou legal, não. Então, por que tem esse 1 sobre? É porque é o inverso da resistência, né? Condutância é o inverso da resistência. Eita, tá danado. Às vezes esse software ele dá um lagzinho e atrapalha aqui. Então, vamos lá, 1 sobre Rn. Isso, muito bem. Ok, gente? Bom, existem algumas particularidades, tá? Quais são essas particularidades? Primeiro, se eu tiver um circuito com 3 resistores diferentes, nós vamos aplicar essa fórmula. 3, 4, 5, etc. Suponhamos que agora nós tenhamos um circuito com 2 resistências somente, tá? Então, vamos desenhar esse circuito aqui, ó. Vamos considerar que nós tenhamos aqui, olha, um circuito dessa forma assim. Então, agora nós temos aqui a resistência R1. E agora nós vamos ter outra resistência que é R2. E aqui a resistência total. Como que ficaria, na verdade, aquela equação que a gente acabou de desenhar? Deixa eu refazer o desenho para ficar mais entendível. Vamos considerar o seguinte. Agora nós só temos 2 resistências. Ou seja, eu tenho 2 facilidades, né, para 2 possibilidades ou 2 facilidades para a corrente elétrica circular no circuito. Nós estamos chamando isso daqui de R2 e isso daqui de R1. E essa visão aqui, olha, seria a visão total da fonte, onde que a gente estaria calculando o valor da resistência total. Ou seja, se a gente fosse fazer o cálculo pela condutância, né, na mesma linha de raciocínio, condutância total seria a condutância 1 mais a condutância 2. Substituindo aqui a equação, teríamos isso daqui, ó, que 1 sobre R total vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Entendido? Então, veja bem. Matematicamente, né, a gente faria isso daqui, ó, 1 sobre R total seria igual a R1 vezes R2 dividido por
R1 mais R2. Por quê? A gente tira o mínimo, né? Qual que é o mínimo? O mínimo vai ser R1 vezes R2. R1 vezes R2 dividido por R2 vai dar R1. R1 vezes R2 dividido por R1 vezes R2 vai dar o R2. Ou seja, desse algebrismo aqui, gente, eu não vou avançar em todas as etapas, porque também não importa para nós. Existe uma forma da gente calcular a resistência total do circuito paralelo com dois componentes, que é o seguinte, ó, que é R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, se o circuito tem duas resistências somente, a gente pode vir direto para essa fórmula. R total igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. A gente acha o mesmo valor. Agora, e se vier para essa fórmula aqui de cima, né? Considerando essa equação aqui, ó, 1 sobre R total é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, também dá o mesmo valor. Ok? E por último, vamos considerar uma outra alternativa, que é o seguinte, ó. Se R1 é igual a R2, que é igual a R3, que vai ser igual a Rn. E nós teremos, então, que a resistência total vai ser igual o valor da resistência dividido pelo número de resistores. É isso daqui, ó. Sendo que R, vamos colocar o seguinte, ó, N, número de resistores ou resistências, e R corresponde ao valor das resistências. Valor das resistências, tá bom? Então, dessa forma, a gente tem a análise do circuito paralelo. Gente, olha só, para a gente concluir algumas questões importantes comparando os dois circuitos, tá? No circuito série, suponhamos que a gente tenha, olha que interessante, vamos fazer o seguinte, ó. Acho que eu vou fazer um rascunho aqui embaixo para exemplificar esse ponto que eu quero chegar agora com vocês. Para facilitar as contas, suponhamos que a gente tem uma fonte, daqui a pouco eu apago isso, de 10 volts. Aí eu tenho aqui, ó, duas resistências de 1 ohm. Olha, de quanto que seria a corrente total desse circuito, né? Então, a corrente elétrica estaria aqui, ó, I. A corrente elétrica aqui seria o seguinte, primeiro a gente calcula a resistência total, que vai ser igual a 1 ohm mais 1 ohm, a resistência total é de 2 ohms. Pela lei de Ohm, a corrente elétrica total do circuito vai ser igual à tensão da fonte dividido pela resistência do circuito. Então, 10 volts dividido por 2 ohms. Nós teríamos aí, ó, 5 amperes. E se a gente colocar agora mais um resistor, né? Nós teríamos uma resistência total de... Eu vou, para facilitar as contas, nós teríamos 5 resistores de 1 ohm. Ao invés de 2 resistores, nós teríamos 5 ligados em série. Então, a resistência total seria de 5 ohms. A corrente elétrica seria de 2 amperes, porque 10 dividido por 5 dá 2. Ou seja, quanto mais resistências a gente acrescentar ao circuito, menor o valor da corrente total do circuito. Agora, como é que seria isso no circuito paralelo, né? O circuito paralelo é todo invertido em relação ao circuito série. Então, baseado nisso, já posso avisar que quanto mais resistências a gente acrescentar no circuito paralelo, maior será o valor da corrente total. Então, nós estamos falando o seguinte, ó, 10 volts aqui na fonte, aí nós acrescentamos uma resistência de 1 ohm com uma resistência de 1 ohm. Olha, a gente acabou de ver aqui, ó, por essa forma, resistência total vai ser igual ao valor da resistência, 1 ohm, dividido pelo número de resistores, 2. Então, a resistência total do circuito vai ser de 0,5 ohm. A corrente elétrica vai ser igual a 10 volts por 0,5 ohms. Então, nós temos uma corrente elétrica agora de 20 amperes. Ok?
Se agora eu tiver 3 resistores, então eu tenho N igual a 3, a resistência total vai ser igual a 1 dividido por 3, que vai dar 0,33, né? 0,333 ohms, tá bom? A corrente elétrica, então, do circuito vai ser igual a 10 volts, dividido por 0,333, agora eu não consigo fazer a conta de cabeça aí, mas acho que, vamos ver quanto que vai dar. Besteira, 30, né? É dividir por 1/3. Então, a corrente elétrica agora passou para 30 amperes. Então, veja bem, acrescentei mais um resistor de 1 ohm, né? 30 amperes. E se eu acrescentar mais um resistor de 1 ohm, a corrente elétrica vai passar para 40 amperes. Então, no circuito paralelo, quanto mais resistências você acrescenta no circuito, menor o valor da resistência total e, consequentemente, maior o valor da corrente total do circuito. No circuito sério é tudo o oposto, né? Tudo o inverso disso. Bom, para a gente arrematar então essa questão de circuitos, ficou faltando só da gente falar do circuito misto. Então vamos lá, ó. Circuito misto. O que consiste o circuito misto? Primeiro que ele tem diversas configurações possíveis, né? O circuito misto, nós temos que ele reúne as características do circuito paralelo e do circuito sério. Vamos escrever isso então. E do sério. Então vamos ver alguns tipos de circuito misto, né? Olha, se a gente analisar um circuito dessa forma aqui, por exemplo. Aqui nós temos uma resistência elétrica, que eu vou chamar de R1, e aqui embaixo agora eu vou colocar duas lâmpadas. Então eu vou colocar aqui a lâmpada L1 e de cá a lâmpada L2. Isso daqui virou um circuito misto. Ó, observa que L1 está em paralelo. Quando a gente desenhar assim, ó, duas barrinhas, né, em diagonais, inclinadas, nós estamos falando que L1 está em paralelo com L2. Então, as duas lâmpadas estão em paralelo. Porém, R1 está em série com L1 mais L2. Então, R1, quando eu coloco o símbolo de mais, eu estou indicando que está em série. R1 vai ser igual... desculpa, R1 está em série com L1, que está em paralelo com L2. Ou seja, agora a gente tem um circuito misto, né? R1 em série. Se o resistor R1 queimar-se, todo o circuito para de funcionar. As lâmpadas L1 e L2 param de funcionar. Agora, se a lâmpada L1 funcionar, L2 continua funcionando. É lógico que os valores de tensão e corrente em L2 acabam alterando, mas continua funcionando, tá bom? Então, existem N possibilidades diferentes de circuito misto. Por exemplo, neste circuito misto, como é que seria para calcular a resistência total aqui, para este circuito? Aí nós temos que analisar caso a caso, né? Mas uma regra geral que existe é, primeiro, calcular em paralelo. Ou seja, primeiro a gente calcula todas as partes, ou ramos, ou trechos do circuito que estão em paralelo, tá? Então, primeiro a gente calcula o que está em paralelo, e depois a gente vem somando o que está em série. Tem uma travadinha aqui. Então, não vou chamar de calcular, mas eu vou chamar de resolver trechos em paralelo.
a parte 2, somar os trechos que estão em série. Pronto, aí dessa forma a gente calcula a resistência total do circuito. Então, veja bem, a gente pegaria, vamos fazer uma outra análise aqui agora, que seria o seguinte, vamos fazer um outro circuito, para a gente entender esse conceito. Só de resistências agora, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, uma resistência em série com a outra aqui, ó. Tá bom? Eu vou chamar aqui de R1 e de R2. Oi, Marco Túlio, diga. esse material que você escreve durante a aula, você disponibiliza também ou não? Disponibilizo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu até fiz já, já coloquei no link. Tem uma pasta chamada, deixa eu ver, um arquivo que está assim, ó, notas de aula. Eu vou abrir aqui para vocês verem como é que fica. Ah, você não chegou a mandar no intervalo o link. Ah, eu mando daqui a pouquinho, eu esqueci de fato. Tá vendo? Eu faço no PowerPoint, eu venho colando e depois eu vou editando. Ah, ótimo. Isso aqui é o da última aula já. Aí eu faço isso no final de Esse já semana. está lá já. Esse já está lá. Beleza, depois eu olho lá. E no final de semana que eu consigo fazer. Então, no sábado ou domingo eu faço o da aula dessa semana e disponibilizo para vocês lá. No final da aula, você compartilha o link com a gente? Compartilho daqui a pouquinho. Deixa eu só fechar esse raciocínio aqui. A gente já faz isso agora na sequência para não ter perigo de esquecer. Obrigado. Nada. Olha, então vamos voltar aqui para o circuito. Ó. O R1 está em paralelo em série com o R2, né? Só que agora eu vou colocar um outro resistor aqui, ó. Que eu vou chamar de resistor R3. Como que a gente faz a parte, então, para calcular o circuito, a resistência total? Nós vamos chamar aqui de uma resistência total parcial, ou simplesmente resistência parcial. Eu gosto de fazer dessa forma para, né, mais fácil de entender. Então, a gente chama de resistência total 1. O que é a resistência total 1? Vai ser R1 mais R2, né? Porque os dois estão em série, né? Um com o outro, ok? Quando a gente resolve aquela questão ali dos dois, se a gente redesenhar o circuito, ele passa a ter agora uma nova configuração, né? Que seria o seguinte, ó. Então, tem a fonte de tensão. Aqui nós temos agora a resistência total 1. O que é a resistência total 1? É a soma de R1 mais R2. E aqui, agora nós teríamos o valor da resistência R3. Ó. Então, para chegar na resistência total final, a resistência total seria o RT1 em paralelo com o R3. Nós teríamos duas possibilidades. Eu poderia calcular desse jeito aqui, ó, RT1 vezes R3, dividido por RT1, opa, deu uma zebrinha aqui, dividido por RT1 mais a resistência R3, que a gente acabou de ver aquela fórmula lá em cima, né? Essa fórmulazinha aí. Ó. Ou tem uma outra possibilidade, que seria isso daqui, 1 sobre R total, que vai ser igual a 1 sobre R1, RT1, desculpa, mais 1 sobre R3. Vai chegar ao mesmo resultado, tá bom? Mas são duas formas diferentes de calcular. O ponto que eu quero chegar, né, de conclusão aqui com vocês para o circuito misto é que cada circuito misto tem uma configuração diferente. Nós vamos ter que analisar um a um. A gente só tem que saber em que trecho do circuito eu aplico conceitos do circuito paralelo e em qual trecho do circuito que a gente aplica conceitos do circuito série. Entendido? Dúvidas até agora? Acho que a gente podia resolver alguns exercícios dessa parte, né? Eu quero ver quando tiver corrente invertida. Aí sim a gente vai se ferrar. Como assim, corrente invertida?
Ah, é corrente de um lado sobe, outro lado desce. Assim, não, mas é uma coisa de cada vez nesse. A gente tem esse efeito realmente, né, dependendo do componente, da configuração do circuito, mas se a gente for aplicando as técnicas do jeito certinho, dá para poder ir calculando sem problema. Ó, gente, é por isso que eu falei o seguinte, sabe, que a análise de circuito não precisa ficar decorando fórmula, não, que é perda de tempo. Acho que o mais importante de tudo é entender o conceito, né? Se uma vez que a gente entende o conceito, as fórmulas depois fica fácil de resolver. Deixa eu só ajustar aqui, porque eu já vou puxar o exercício para cá. Ok, tudo bem. Bom, antes disso, deixa eu fazer um negócio. Vamos já resolver essa questão do link lá no grupo, pode ser? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o WhatsApp Web. Bom, gente, acompanha lá no grupo, olha só. Eu vou compartilhar aí o link. Ó, esse link que eu postei aí é a pasta de materiais que eu vou acrescentando toda semana, né? Então, se vocês observarem, deixa eu colocar aqui, ó, já tem a lista de exercícios e tem as notas da última aula. Esse notas de aula eu vou atualizar semanalmente, é um material que só vai crescer, porque toda semana eu vou acrescentar mais alguns slides lá. Então, quem vai fazendo o download, aí toda semana tem que ir fazendo o download e apagando o arquivo antigo que vocês têm, tá? Além disso, eu vou acrescentando, à medida que a gente for evoluindo na matéria, por exemplo, a lista 2 de circuitos, práticas, roteiro de prática, eu vou colocando tudo nessa pasta aqui. Só vocês irem acompanhando lá. E vou postar também um vídeo da última aula. Ok, tá aqui. Isso está no YouTube. A aula passada dividi em duas, né? Antes do intervalo e depois do intervalo. Então, vou postar aqui a outra parte também. Muito bem, tá lá. Ok? Essa lista de circuito, Martulli, é essa que a gente está fazendo, né? Isso, essa mesmo. Sim, não precipitando as coisas, mas ir fazendo ela é base para trabalho e prova ou não? Cara, sempre é, né? Sempre é. E então é bom realmente tentar resolver os exercícios. Eu não vou resolver. Pode falar. Pode terminar. Eu não resolvo todos assim de uma empreitada só. Aí, às vezes, na aula, o aluno pede, mas tu não dei conta de resolver o exercício número tal. Aí eu paro a aula e resolvo. Uhum. E véspera de prova também, eu pego e vou resolvendo aqueles que eu não resolvi, sabe? Para tirar Isso é bem dúvida. similar, então, a fenômeno dos transportes. É? Você quem teve aula de fenômenos de transporte, é exatamente a mesma linha de raciocínio. Mais tempo, mais... Dá para lembrar. É isso aí. Ok, gente, então vou selecionar aqui agora um exercício, vai ser o exercício número 20, tá? Deixa eu copiar isso aqui. Então, ele pede para calcular a resistência total em alguns circuitos aqui, tá bom? Eu vou colar os circuitos como imagem. Acho que eu vou colando um a um, que vai ser melhor. Quer ver? Então, vamos pegar aqui, ó, letra A. Letra A é um circuito série. Então, a gente acabou de ver aí como que é no circuito série. Basicamente, é somar os valores das resistências, né?
Então, observa aqui, gente, aqui, olha, as resistências foram dadas em quiloohms. Um circuito típico de eletrônica, né? Componentes com, inclusive, valores de resistores que são valores comercialmente disponíveis na área de eletrônica. 3,3 kΩ, 4,7 kΩ. Então, a resistência total aqui, olha, é somar as resistências parciais. Então, R1 mais R2 mais R3. Como todos os valores estão em quiloohms, a gente pode somar tudo em quiloohms e o resultado final vai ser dado em quiloohms, obviamente. Então, pegando de cima para baixo, né, vamos considerar o seguinte, eu chamei esse aqui de R1, esse aqui de R2 e esse daqui de R3. 4,7 quiloohms mais 3,3 quilo mais 1 quiloohm. 9 kΩ. Então, resistência total do circuito, 9 kΩ. Tá? Circuito tipicamente de eletrônica, né? Sem dúvida. Muito bem. Vamos agora para a letra B. A letra B é um circuito paralelo. E realmente existem formas diferentes de calcular, né? Às vezes um aluno resolve de um jeito, diferente do que eu resolvo aqui, e chega ao mesmo resultado. Então, observa aqui. Nós temos 3 resistências, né? De novo. Eu vou colocar um nome aqui só para fins didáticos, não precisava. R1, R2 e R3, tá bom? Olha só. No circuito paralelo, resistência total, né, para esse tipo de circuito vai ser igual a 1 dividido por 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, a resistência total será de 1 dividido por 1 sobre 5. Observa que está tudo em quiloohms, eu não preciso de converter nada para ohms, não. O resultado final já vai me dar em quilo. Então, 1 sobre 5 mais 1 sobre 10 mais 1 sobre 10. Tá? Eu vou, né, no início eu gosto de fazer assim mais detalhado para também depois não dar dúvida. Mas depois a gente vai queimando algumas etapas. 1 dividido por 5 dá 0,2. Mais 1 dividido por 10 dá 0,1. Mais 0,1. Não é isso? Então vai dar 1 dividido por 0,4. É isso? Então, a resistência total vai ser de 2,5 quiloohms. Ok? Bom, olha só, deixa eu fazer uma outra análise com vocês agora. Vou até colocar o seguinte, ó. Eu vou escrever assim, ó. Ou existe outra forma de calcular. Então, isso inclusive é muito prático. Para o cotidiano, tá? Então, vamos considerar o seguinte, o que seria o ou? Eu vou chamar aqui, ó, R2, R3. Eu quero focar nesses dois primeiro. Deixa o R1 aqui por enquanto, mas vamos focar no R2 e R3. Eu vou chamar de resistência parcial 1 o R2 em paralelo com o R3. Ó. Então, quando a gente coloca esse símbolo assim, ó, de duas retas inclinadas, eu estou falando que o R2 está em paralelo com o R3. Ou seja, eu poderia fazer o seguinte, observa que R2 é igual a R3, não é? Vai ser igual a 10 kΩ dividido por 2. Ou seja, o valor dessa resistência parcial é de 5 kΩ. Entendido? Então, este circuito agora, nós vamos substituir por um circuito assim agora. Está usando a pilha com duas resistências, sendo que a primeira resistência nós temos a resistência R1 de 5 kΩ. Depois nós temos a resistência RT1, que também é de 5 kΩ.
Então, a resistência total agora vai ser igual a 5 kΩ dividido por 2. Por que 5 dividido por 2? Porque R1 é igual a RT1, 5 igual a 5. Eu vou pegar 5 e dividir por 2, a resistência total dá 2,5 kΩ. Então, esse é um tipo de circuito que nem precisava de fazer conta, rabiscar, desenhar, né? A gente pega assim, ó, 10 em paralelo com 10 dá 2, dá 5. 5 em paralelo com 5 dá 2,5. Então, a resistência total é 2,5, sem precisar de fazer conta. Entenderam, gente, o raciocínio? Porém, na dúvida, né, até vocês adquirirem essa visão mais prática, assim, pode fazer conta. Desenha que é melhor. Desenhar é o melhor caminho, tá? Mas são duas formas diferentes de resolver, né? Vamos para outro, então. Deixa eu puxar aqui. Olha, aqui agora, olha que interessante, né? Este circuito que é o da letra C é um circuito misto. Então, como ele é um circuito misto, acho que a gente podia fazer o seguinte, vamos escrever aqui também os nomes das resistências, que vai ajudar bastante. Aqui a gente tem R1, aqui nós vamos chamar de R2 e aqui de R3. O primeiro passo sempre é resolver a parte que está em paralelo, tá? Então, resolvendo a parte que está em paralelo, obrigatoriamente nós teríamos que ter o seguinte, ó, que a resistência parcial RT1 vai ser igual a resistência 2 em paralelo com a resistência 3. Como a resistência 2 e a resistência 3 têm o mesmo valor, que é de 100 ohms, a resistência RT1 vai ser igual a 100 ohms dividido por 2, porque são dois resistores, então 50 ohms. Uma vez que a gente resolveu o paralelo desses, né, o circuito então passaria a ficar configurado desse jeito aqui, ó. Estou desenhando porque é a primeira aula, viu, gente? Mas depois nós vamos parar de desenhar os circuitos parciais. Essa resistência é de 50 ohms, que é a resistência parcial que a gente achou aqui, ó. E essa resistência de cima é de 25 ohms, né? Então, nesse caso, a resistência total vai ser igual a R1 mais RT1. Ou seja, a resistência total vai ser igual a 25 ohms mais 50 ohms. Aí, resolvido. Letra C. E para finalizar, vamos para a letra D, que é muito simples também, né? Rapidinho a gente resolve. Tá aí, são 3 resistores de 10 ohms ligados em série. Como a gente sabe que no circuito série a gente soma as resistências, né? E todas as resistências nesse caso são iguais, nós temos o seguinte, aqui o valor de R vale 10 ohms, que são 3 resistências de 10 ohms. N é igual a 3, então R vai ser igual, desculpa, R total, né? R total vai ser igual a N vezes R, né? Que é igual a 3 vezes 10 ohms. Resistência total, então, é igual a 30 ohms. Moleza. Bom, muito simples, né? É um exercício mais didático mesmo para a gente praticar o que a gente viu, tá bom? Bom, agora que nós já trabalhamos esse conceito de circuito série, circuito paralelo, né? Resistências totais, a gente pode entrar, então, em 2 leis da eletricidade que são muito importantes. E aqui, de novo, eu vou pedir uma atenção especial para a gente compreender bem o conceito, tá? Uma vez que a gente compreende o conceito, tudo fica mais fácil, tá bom? Esse exercício que está no
no Drive, ele é para mandar para você por e-mail? Não, não precisa. Não? Ok. Ok? Depois nós vamos combinar para frente como que vai ser o exercício valendo ponto. O que nós vamos estudar agora, gente, é chamado de leis de Kirchhoff. Tem gente que pronuncia Kirchhoff, tem gente que pronuncia Kirchhoff, mas fica a critério, tá bom? Vou deixar o exercício aqui no ponto. Ok. Também conhecido como a lei do horror, que cruz credo, matéria difícil. É moleza, Vinícius, é moleza. Você já estudou, Vinícius, essa matéria? Tá. Nossa, é horrível. Ensino médio. Era um trauma. Você sabe que a diferença do ensino médio, né? Eu acho que talvez alguns de vocês vão passar por isso. Lá no ensino médio, não vê aplicação, né? Então, você fala, o que é uma resistência, né? É tudo muito abstrato. Aqui continua abstrato, mas, porém, nós vamos ver aplicações práticas, inclusive no laboratório, né? Para poder entender, olha, cara, tá bom, tá aqui a lei de Kirchhoff. Mas onde que eu vou usar isso? Por exemplo, na eletrônica a gente usa as leis de Kirchhoff. Né? Quando a gente vai polarizar um diodo, um transistor, um FET, né? Montar um circuito para fazer um LED ficar piscando, por exemplo, né? O mais básico. Cara, lei de Kirchhoff, lei de Ohm. Então, mas eu entendo a sua frustração, viu, Vinícius? Estudar sem saber, nem sem compreender a aplicação é um pouco mais complicado. Mas olha só, vamos direto ao ponto, né? A primeira lei de Kirchhoff. A primeira lei de Kirchhoff é também chamada de lei das correntes. Por que lei das correntes? Pelo seguinte, nós vamos analisar as correntes no circuito paralelo. Então vamos considerar, deixa eu desenhar um circuito aqui. Considera o seguinte, vou desenhar aqui a bateria e vou desenhar um circuito com duas resistências. Né? A gente acabou de estudar esse circuito aí. Circuito paralelo, e nós temos aqui duas resistências. A gente já viu que as correntes elétricas, o circuito total, né? Desculpa, a corrente total, ela está aqui, ó, ela sai da fonte e vai para o circuito. Só que agora essa corrente ela tem vários caminhos possíveis. Nesse caso, especificamente, dois caminhos possíveis. Uma parte dela vai descer aqui e nós vamos chamar essa corrente aqui de I1. E a corrente que desce aqui no resistor 2, que eu escrevi errado, nós vamos chamar de I2. Então aqui é o resistor 2, R2. Então tá aqui, ó, R2. Ou seja, o que diz a lei de Kirchhoff? Ela diz isso daqui, ó, que a corrente total do circuito paralelo é igual à soma das correntes parciais. I1 mais 2. Pronto. Isso é a lei de Kirchhoff. Nós vamos aprofundar um pouco mais nela, tá? No entendimento, inclusive na complexidade. Tá aí. Se a gente tiver um circuito com N componentes em paralelo, né? Então vai ser I total igual I1... Arthur, tem como você repetir, por favor? A internet picou aqui, cara. Tem. Por favor. A primeira lei de Kirchhoff, a lei das correntes, ela diz que em um circuito paralelo, a soma das correntes parciais vai me dar a corrente total. Ou seja, a corrente se divide, né? I total vai ser igual a I1 mais I2. Se eu tiver um circuito paralelo, onde eu tenho 3, 4, 5 componentes em paralelo, a corrente total do circuito vai ser igual a I1 mais I2 mais I3 mais IN. Ou seja, a gente soma as correntes parciais do circuito e nós vamos achar a corrente total. Tá? Vamos dizer que essa é uma versão mais simples da lei de Kirchhoff. Por que mais simples? Eu estou falando que é um circuito paralelo. Mas às vezes se for um circuito misto. Circuito misto, as coisas mudam um pouco de figura. Então, um circuito paralelo é isso daí, para a gente começar a entender a lei de Kirchhoff. Gente, essa emenda que tem aqui, ó, isso é uma emenda
Nós vamos chamar isso daqui, ó, de nó. Tá? É um nó do circuito. Então, vamos analisar agora um nó aqui. Ó. Vamos considerar o seguinte. Eu isolei parte do circuito. Então, tem uma parte do circuito. Para cá vem um fio, né? Vem o outro para cá, ó. E eu vou considerar que tem outra parte aqui. Pronto, desse jeito assim, ó. E nós temos aqui um nó, uma conexão, uma emenda, 4 fios, que daqui nós temos um conjunto de correntes elétricas que compõem a corrente total de parcial desse circuito. E vamos considerar agora o seguinte, ó. Aqui nós temos a corrente que eu vou chamar de corrente I1, tá bom? Aqui, ó, é a corrente I2. Aqui eu vou chamar da corrente I3. E aqui a corrente I4. Criei uma situação hipotética, tá? Inventei da minha cabeça aqui agora, só para a gente entender. Então, isso daqui nós estamos chamando de nó. Ó, se eu analisar esse nó, eu vou falar o seguinte, que a corrente I2 mais a corrente I4 vai ser igual a corrente I1 mais a corrente I3. Vocês conseguiram matar aí a charada do negócio? De onde que vem essa forma? Isso é pela direção que elas estão apontadas. Exatamente, né? E na direção que nós temos aí, olha, nós temos o seguinte, aproveitando aí que o Vinícius contribuiu, eu tenho corrente que está chegando no nó. Por exemplo, a corrente I4 e a corrente I2, elas estão chegando no nó. As correntes I3 e I1 estão afastando do nó, saindo do nó. E a lei de Kirchhoff diz o seguinte, que a soma das correntes que chegam ao nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Né? Tudo tem que se equilibrar. Então, a lei de Kirchhoff, ela diz isso daqui, ó, a lei de Kirchhoff das correntes. Vamos escrever isso aqui. Ó. A soma das correntes que chegam a um nó é igual à soma das correntes que se afastam desse nó. Vou escrever assim, ó, que saem, ponto. Pronto, está aí. A soma das correntes que chegam ao nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Então, a gente isola um trecho do circuito e analisa as correntes que estão entrando e as correntes que estão saindo, tá bom? Nós vamos usar muito esse conceito daqui para frente. Mas nós vamos começar pelo mais básico aqui, ó, tá? Praticando isso dessa forma, né, que a gente acabou de ver. Bom, e vamos falar então agora da segunda lei de Kirchhoff. Já que a gente falou da primeira lei, vamos concluir com a segunda lei de Kirchhoff. A segunda lei de Kirchhoff, ela é voltada para circuito série, que também é chamada de lei das tensões. É isso daí. Inclusive, existe, assim, alguns autores trabalham até com uma sigla, que é o seguinte. A primeira lei de Kirchhoff, tem alguns autores que usam a sigla Lei de Kirchhoff das correntes, LKC. E para as tensões, existe a sigla LKT, Lei de Kirchhoff das tensões, tá bom? E a lei de Kirchhoff das tensões, ela diz o seguinte, ó, no circuito série, então vamos desenhar um circuito série, mais simples possível, então eu vou colocar aqui alguns componentes em série, um resistor, 2 resistores, 3 resistores, tá bom?
E aqui nós vamos colocar a bateria, ou seja, a tensão total do circuito, né? Eu vou usar aqui agora VT, tensão total do circuito. E aqui nós temos o componente R1, o componente R2 e o componente R3, tá bom? Então, veja bem, gente. Em cima do resistor R1, vai aparecer uma diferença de potencial que nós vamos chamar de V1. Em cima do resistor R2, vai aparecer uma diferença de potencial que nós vamos chamar de V2. E em cima do resistor R3, aparece V3, tá? Então, a soma das tensões parciais é igual à tensão total do circuito. Arthur, Oi. eu fui te perguntar aqui, o meu saiu. A gente vai usar muito na lei de Kiff, análise de malha, né? Vamos. Nosso objetivo é chegar lá na análise de malhas. Com certeza, daqui uns dias, se tudo der certo. Ó, então, aqui nós temos a tensão V1, V2 e V3, tá bom? Ou seja, o que diz a lei de Kirchhoff? Ela diz que a tensão total aplicada ao circuito vai ser igual a V1 mais V2 mais V3. Pronto. Então, a lei de Kirchhoff diz que no circuito série, a tensão total é igual à soma das tensões parciais. Né? Vamos escrever isso, então. A gente teria, para um número n de componentes, seria isso daqui, né? V1 mais V2 mais V3. Pronto. Ó, desculpa, Vn. Diz, no circuito série, a tensão total seria a soma dos circuitos parciais? Vamos escrever isso aqui, ó. No circuito série, a tensão total aplicada é igual à soma das tensões parciais. Pronto, isso daí. Entendido? Bom, olha só. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um exercício que dê para a gente fazer nesse tempinho, nesses minutinhos que restam. Eu vou pegar o exercício número 21 para a gente fazer. É rapidinho. E daqui a gente finaliza a aula, jogo rápido a gente finaliza aqui. Bom, o exercício número 21 é um exercício para aplicação da segunda lei de Kirchhoff, tá? Da lei das tensões, né? Então vamos resolver aqui. O exercício número 21. Ele diz que quando uma tensão de 150 volts é aplicada a dois resistores em série, é gerada uma corrente de 3 amperes. Sabendo que as tensões nos dois resistores são iguais, calcule os valores das resistências. Então, vamos lá. Vou desenhar o circuito, é sempre bom desenhar o circuito quando a gente só tem texto, né? Porque ajuda no entendimento. Então, vou desenhar aqui a fonte de tensão, poderia ser corrente alternada, vou desenhar a corrente contínua. Então, nós temos uma resistência e outra resistência, tá? Nós não sabemos os valores das resistências, justamente isso que pediu para calcular. Ele deu que a tensão total do circuito é de 150 volts. Tem aqui o valor de resistência R1 e R2, temos a corrente no circuito e ele já disse para nós que a corrente total do circuito ela vale de 3 amperes. Olha só, nós temos aqui uma situação que é o seguinte.
Daqui para cá, ó, nós temos a tensão V1, que é justamente o valor da tensão em cima do componente R1. E daqui para cá, ó, a tensão elétrica V2, né? E pela lei de Kirchhoff, a gente já sabe que V total é igual a V1 mais V2, ok? V total vale 150 volts. E ele disse para nós que V1 é igual a V2. Se V1 é igual a V2, quanto que vale cada tensão? 75 volts. Vocês concordam? Né? Então, eu posso dizer que, até assim, para ser mais didático, né? V1 mais V2, desculpa, V1 é igual a V2, que corresponde a 150 volts, dividido por 2, porque são dois resistores iguais ligados em série, que vai dar a mesma queda de tensão, que é de 75 volts em cada resistor. Olha que interessante. Se a corrente elétrica é a mesma, 3 amperes, e a tensão elétrica é a mesma, nós sabemos que os dois resistores são iguais. Então, o valor de R1 é igual a R2, que corresponde, então, ao valor da tensão de cada um deles, eu vou pegar V1 ou V2, né, dividido pela corrente do circuito, 3 amperes. Então, 75 volts dividido por 3 amperes, que corresponde, então, a 25 ohms. Então, veja bem, gente, a resposta do exercício. A resposta é o seguinte, R1 é igual a R2. Eles têm o mesmo valor, que corresponde a 25 ohms. Por que os dois resistores são iguais? Porque ele falou que a tensão elétrica é a mesma para os dois componentes. Se a tensão é a mesma e a corrente é a mesma, então, obviamente, que a resistência tem que ser igual à mesma, né? Então, o macete que nós já temos. No circuito série, se a gente tem tensões iguais, significa que as resistências são iguais, né? Porque a corrente elétrica é a mesma para todos os componentes. Entendido? Dúvidas?